bem-vindo, você que faz parte dessa nação de empreendedores e de empresários. Estamos começando mais um Pode Empreender. E hoje eu estou aqui com ela, Karina, ela que é contadora. Muito obrigado, Karina, pela sua presença, por atender meu convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou aqui, vamos bater esse bate-papo aí. Show de bola. Se você então é empresário e empreendedor, já convida seus amigos e colegas, porque hoje o programa promete bastante. Vamos ter muitas dicas para você lidar aí com os tributos e com as partes organizacionais da sua empresa. É um minutinho só, a gente vai para o intervalo agora, já voltamos já. O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem mais médicos. E onde tem mais médicos, tem governo federal. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Goiás Social tá tirando do papel o sonho da casa a custo zero. Goiás é o único estado do Brasil que entrega a casa sem nenhum custo a quem precisa. É chave na mão, sem prestação. O programa já chegou a mais de 160 municípios. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado número 1 também em superação da pobreza. Seja muito bem-vindo a mais um Pode Empreender. E hoje eu estou aqui com a Karina, ela que é contadora e que tem várias dicas para você que é empresário. Karina, seu nome é Karina? Karina Prachedes. Prachedes. Você tem um escritório de contabilidade, é contadora há quantos anos já? Sim, que eu empreendo nessa área já tem 22 anos. Legal. 22 anos nessa vida de contadora aí. Show de bola. Então vamos começar já o programa já causando já. Quais são vamos falar das dores do empreendedor, né? Quais são as principais dores hoje que você vê que o empreendedor, o empresário tem, assim, na empresa dele, ao lidar com a empresa ali? Tá, a gente falando de micro e pequenos empreendedores, exatamente, né? Nessa conversa que você me fez lembrar de um artigo que eu fiz há um tempo atrás, falando de empresários. Por quê? Porque muitas vezes o empresário, quando ele começa a empreender, ele é um bom cozinheiro, porque ele era o ótimo, top lá de onde ele trabalhava. Sim. E ele falou assim, não, poxa, eu vou empreender então, vou abrir meu próprio restaurante. O pessoal elogiava muito ele, né? Comida deliciosa, né? Aí, vou abrir meu próprio restaurante. E ele vai abrir o próprio restaurante dele lá. Sim. Ótimo cozinheiro. Sim. E as outras partes? Essas são as dores dos empresários, porque ele é um bom cozinheiro, ele é um bom vendedor, ele é um bom, deixa eu ver aqui, personal. Aí eu falei assim, não, eu vou abrir uma academia. Não, peraí, o que vai influenciar, o que engloba eu abrir? E é nessa parte que eu mais gosto de trabalhar. Entendi. Que é nessas dores, ajudando os empresários realmente a entender isso aí. Então, vamos lá, as maiores dores dos empresários. Falta de administração financeira,
falta de entender mesmo do negócio. Ó, eu abri, qual que é o tipo de tributação que eu estou, aonde eu estou pisando realmente. E com isso a gente tem um índice aí que muitas vezes as empresas elas abrem e logo fecham. Sim. Mas por quê? Porque o empresário, ele abriu, não veio a empreendedora, né? Tá, vou abrir, mas ele não entendeu, não buscou entender dessas partes. Então eu falo assim, ó, que a base não estava sólida. E muitas vezes o empreendedor, ele chega lá, é microempreendedor, abriu, vai transformar a sua empresa, cresceu. Sim. Só que a base está desorganizada. Falando disso aí, questão de administração, né, administração financeira, então muita gente vai empreender e esquece dessa parte. E nós, muitas vezes, né, enquanto contadores da empresa, a gente trabalha nessa parte, sabe, para ajudar. Só que, agora eu vou falando da questão dos contadores, né, muitas vezes é visto como mal necessário. Ah, não, eu vou ter que contratar um contador. Ah, e agora minha empresa cresceu, eu vou ter que procurar isso. Mas eu acho assim, essa visão, ela tem que ser tirada dos empresários, dos empreendedores, porque o contador, ele é parceiro. É um amigo, na verdade, é um médico, né? Exato, ele é o médico das empresas. Inclusive, a gente sempre fala isso. Fala assim, gente, vamos ver aqui, diagnosticar essa empresa aqui, sabe? A saúde dessa empresa. Sim, por quê? Porque o empresário, ele não tem que saber dos termos, ele não tem que saber, mas ele pode contratar uma pessoa para isso. Sim, e deve, né? E nós estamos para isso, sabe? É essa parceria ao empresário, contador, para poder entender. Quando chega um empreendedor lá no escritório, procurando entender, fala assim, nossa, esse aqui, e a gente vê, é diferente. Quando ele abre a visão, vou entender do meu negócio, sabe? Como que eu falo? Vou estudar isso aqui, vou saber o que é o fluxo de caixa. Ai, como que eu vou, meu fluxo de caixa, como que tá? Ah, minha DRE. Tem empreendedores que não sabem nem o que é uma DRE. Pelo pessoal que está sentando comigo aqui à mesa para entrevistar aqui, a maioria não sabe, né? Eles e falam é isso, né? importante, sabe? É muito importante um balanço da empresa patrimonial. Não é só, o contador não é só para atender o fisco, sabe? Ele é consultivo, né? O empresário, como é que tá a minha empresa? Como é que é isso? Então, assim, nós estamos trabalhando para isso. E a maior dor do empresário, muitas vezes, é porque ele não entende e não procura um profissional para poder estar ajudando, sabe? E aí, tirando essa visão aí desses empresários que o contador é um mal necessário, fica maravilhoso, porque ele entende a parceria e flui. Flui, beleza, como se diz, bacana. Excelente. A gente sabe que, na verdade, nós, seres humanos, a gente tem uma dificuldade muito grande, assim, de submeter algumas coisas, né? Então, assim, como você mesmo disse, o empresário é aquele cara que é um empreendedor, ele tem um sonho, aí tem algo que ele é bom, ou é algo que ele começa a desenvolver e vê que está tendo sucesso, porque vem elogio da família, a mulher está incentivando, né? Que quer que o cara põe dinheiro dentro de casa, aí entra uma grana, aí o cara realmente vê que o negócio começa a dar um dinheirinho, aí logo ele precisa contratar um assistente, né? Aí daquilo ali já tem que contratar outro e outro dentro da casa dele mesmo, aí já pensa, agora tem que alugar um local porque aqui não tá tendo espaço. A mulher tá reclamando que sujeira na casa de baixo e tal. E aí o cara abre esse negócio, só que ele abre, o sonho dele é abrir sem registrar, né? Ele quer abrir aquilo ali porque ele quer continuar tendo a liberdade dele. Tá se vendendo muito isso hoje em dia, né? A questão, sai do CLT, tem a liberdade. Exatamente, né? Hoje muito. Só que a gente tem que entender que o empresário, eu até costumo conversar com os meus clientes, que o empresário, ele é dom também. Né? Empreender, você tem que ter dom para você empreender. E olha que coisa maravilhosa, você é um empresário, você começou sozinho, você cresceu, aí a partir do momento você já vai começar a gerar, né, emprego. Então, assim, tem um momento que você vai ver, você está gerando, muitas famílias estão sendo sustentadas com aquilo que você iniciou. E eu falo assim, é um dom de Deus você empreender, sabe? Você está... Então, assim, quando ele entende que realmente, porque não é só o ganhar o dinheiro, o ficar rico, mas é um dom que Deus te dá para empreender. Então, o iniciar pequeno, né? Hoje a gente tem aí o microempreendedor individual, que você pode iniciar pequeno. À medida que você vai crescendo, você vai mudando aí a tributação da sua empresa. E eu vejo assim, apesar de ser um valor pequeno, microempreendedor, mas é um início, sabe? Eu falo assim que é a abertura, como diz, a abertura da porta
para você empreender. Sim, claro. É aquela colher de chá, né, que você está tendo. Não, agora eu tenho um CNPJ, porque quando você formaliza um CNPJ, você já começa, opa, peraí, agora eu sou empresário. Sim. Já começa a tomar forma, né, aquilo, eu acho interessante. Você falou, inclusive, isso aí é muito interessante, porque, na verdade, a maioria das pessoas, das empresas, na verdade, elas nascem pequenas, né? Sim. Tem raríssimas exceções, né? Muito. Nesses 22 anos que eu tenho escritório contábil, eu nunca vi uma empresa chegar e falar assim, eu já vou abrir aqui, a gente falando assim, questão de tributação, lucro real com uma empresa maior, já vou abrir aqui no lucro real. Não. Começa pequeno e vai criando, as estacas vão ficando firmes, né? Quando você começa pequeno e vai, e assim, o empresário, ele sabe onde ele iniciou, como ele começou, e fica, eu vejo que é mais firme, sabe? O alicerce. É um crescimento mais saudável, Sim, né? exato. O crescimento é mais saudável, porque você entrar, porque muitas vezes tem um sócio que entra depois. Sim. Existe, dá certo, mas aquele lá que iniciou tudinho, ele é mais firme, sabe? Ele é diferente. Entendi. E você falou que assim, que ajuda muito o trabalho do contador quando o cliente, né, no caso o empresário ali, o pequeno empreendedor, ele tem o desejo de aprender, né? Assim, quer aprender, quer aprofundar, mas isso é uma realidade, não é? Infelizmente ainda é. Tenho certeza que sim. A gente atendeu, certa vez a gente atendeu um senhor que ele era de Portugal. E assim, nós estranhamos lá no escritório. Eu acho que é questão de cultura, né? Como ele chegou para abrir a empresa dele e tal, a gente conversando lá, aí ele falou assim, não, aí eu vou querer de tanto em tanto tempo uma DRE, eu vou querer analisar isso. Aí a gente ficou assim, poxa, totalmente diferente, né, daquilo que a gente estava acostumado. Então, assim, é algo que eu vejo que muitas vezes tem mudado, sabe? Tem muitos empresários que já querem entender, porque a gente tem que entender, porque uma vez você inicia o seu empreendimento, o seu negócio, você está lá dentro, muitas vezes você é a faxineira, né? Você é a que está lá executando, você que vende, você que atende o telefone. Quando você vai crescendo, você já pode ter pessoas para fazer isso, você tem que começar a olhar do lado de fora, para dentro do seu negócio, para você entender. Quando você passa a olhar dessa forma, vai mudando, sabe, a sua visão, e vai melhorando. Então, assim, eu vejo que esse senhor, ele já tinha uma visão de fora, né? Ele já tinha entendido. E eu vejo, eu tenho clientes que eu ligo e falo, vamos marcar uma reunião, quero, né, passar aqui um feedback de como que tá as coisas. Não, marca com o meu financeiro. Meu Deus. Aí eu já tenho outros que falam assim, não, vamos marcar, eu quero entender sim o que está acontecendo e tal, sim. Tem os dois lados e a gente do lado de cá vê que esses empresários que estão ligados aos números, procurando entender do seu negócio, eles são melhor sucedidos, são bem sucedidos. Que legal isso. Porque assim, na verdade, como a gente estava falando, como que começa o empreendedor, né? Ele começa pequeno ali, vai crescendo e tal. Só que assim, a gente vê que a maioria, quase que todas as empresas, né? Não é só privilégio do Brasil, são empresas familiares, né? Sim, eu como disse, eu cresci, minha família toda empreendedora. Meu avô vendia sabão, já começou a empreender, depois teve um mercado, né? E hoje a gente tem lá, a minha família tem uma rede de lojas. Que legal. Então, assim, eu cresci nesse mundo. Até que quando foi para me estudar, eu pensei assim, não, eu vou ficar empreendendo lá, né, tal. Só que eu gostava dos papéis, como você diz, eu gostava disso. Então, assim, o empreendedor é isso. Começa pequeno e vai galgando lá aquele caminho, né? Tá lá o sonho lá na frente, né? Ele visualiza lá o sonho e vai. A sua empresa, seu escritório, né? A Águia Contabilidades, né? Contabilidades ou contabilidade? Contabilidade. Águia Contabilidade. Águia Contabilidade. Você é proprietária ou... Sou proprietária de lá. Você que é fundadora, proprietária e fundadora. Pensa, com 22 anos eu... Pois é, eu estou imaginando aqui agora. Com 22 anos eu iniciei, como diz, com a cara e com a coragem. E foi abrindo as portas, foi indo e estou aqui. Então, peraí, se estou aqui, eu vou querer saber um pouquinho mais, tá? A gente vai fazer um breve intervalo, você está vendo que realmente o episódio de hoje está sensacional. Vai te trazer muita direção, muita luz, vai te encorajar. Eu tenho certeza que se você nos acompanhar até o final, você vai aprender bastante. Me dá tempo de convidar o pessoal aí, convida seus amigos, aquele empreendedor, aquela empreendedora que ainda não comprou a ideia de que é melhor ela
aprofundar no conhecimento da empresa e dos conhecimentos. E que o contador é um médico, é um parceiro, é um amigo, ok? É um minutinho agora. A gente vai faturar, a gente já volta já. Eu volto aqui com a Karina, que é essa contadora que está nos ensinando muito hoje, ok? Um minutinho, rapidinho. Somos de carne e osso. Somos titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só. Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá. Vai visitar sua avó, vai pro parque tomar sol, vai de metrô, pega a estação, ou vai pro ponto do busão. Vai de graça! Vai de graça! Se é domingo ou feriado, seu bolso fica descansado. Não importa o que vai fazer, o bilhete é grátis pra você. Vai de graça! Vai de graça. A passagem de ônibus ou metrô nos domingos e feriados é grátis. Aproveite e descanse o bolso. GDF. O Goiás Social está tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de socioaprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Estamos de volta com Pode Empreender. E hoje eu estou aqui com a Karina, que é essa contadora que está dando um show para nós aqui de explicação, de motivação para você que é empresário e empreendedor, para empreender com mais saúde. O que é isso? Excelente. Terminamos o bloco anterior aqui, você falando que você começou com 22 anos de idade, né? Sua empresa hoje tem 22 anos de existência. Pois é. E como é que foi? Você já começou numa sala enorme, assim, com cadeiras top? Como é que foi esse negócio? Queria. Não, na verdade, eu comecei lá no meu quarto, lá de casa. Olha só, que massa. Um computador, uma impressora, um sistema e perna para quem tem. Correr atrás daquele, né, do sonho, sim. de entender. Porque enquanto eu estava na faculdade, eu adotei outras prioridades e não fui fazer estágio, não procurei nada. E aí eu me formei, eu olhei para um lado, como se diz aquela coisa, eu olhei para um lado, para o outro, falei, e agora? O que eu vou fazer? Tem até um livro que fala sobre isso, terminou a faculdade, e agora? E agora? Não, e eu me senti assim, perdida. Aí eu sou dessas assim, eu me formei, estudei para aquilo, eu vou exercer aquilo. Sim. Aí eu fui e pedi a minha demissão, né, do serviço e fui com a cara e com a coragem empreender. E aí surgiu a primeira empresa, fiz todo esse processo, volta, vai, processo, vem, passou, deu tudo certo. E aí foi surgindo os outros clientes, até que eu passei para uma outra sala e depois para uma outra. Hoje eu tenho uma sede própria, né, que a gente trabalha lá, sede própria. E assim, a minha carteira está chegando aí a uns 100 clientes. Excelente. E assim, estou muito feliz, porque eu sempre procuro, até essa é algo que eu vendo lá para os nossos funcionários e clientes lá. Não é quantidade de cliente que a gente procura, mas é a qualidade na entrega, sabe? Eu pegar na mão mesmo, sabe, do empresário e falar, não, peraí, senta aqui, deixa eu te explicar isso aqui, para você estar entendendo. E é isso que é gratificante, porque a contabilidade, ela nunca para.
Quando você encerra uma apuração e passa para outro imposto e vai uma coisa, então não para. Muitas vezes não tem fim, é uma atividade sem fim. Graças a Deus, né? E quando você vê, sim, quando você vê assim, um empresário que chega e você explica, ele, agora eu entendi, agora é gratificante, sabe? É, até com relação à questão de impostos, a gente falando, que é uma dor, né? Sim. A gente estava falando no início de dor. Sim. É uma dor, gente, tão grande quando o empresário passa de MEI para uma microempresa, no Simples. Nossa, é um baque. Então, assim, se a gente não tiver, não explicar, não for clara, ele vai tomar uma decisão, vai tomar um passo à frente sem entender para onde que ele está indo. Um baque, por que você fala assim? Por quê? Porque é uma mudança. Hoje você tem um MEI, você paga uma taxa mensal. E aí agora, quando você passa a ser uma microempresa, já no Simples, aí você vai pagar sobre o seu faturamento. Então, assim, vamos lá. A facada é grande. Vamos lá de 70 e poucos reais, 80, para um faturamento de inicial aí dependente, de alíquota de 4%, 4,5%, 6%. Então, assim, tem diferença. Mas é o que eu falo, crescer dói. Sim. Né? Mas se eu vejo assim, quando você rompe uma barreira, as portas se abrem. Sim. Aí, quando a gente vai mudando de regime, vai caindo as barreiras. É como se não tivesse mais limite para o crescimento da empresa, sabe? Então, assim, o empreender, o entender, sempre me fascinou. Pegar na mão do empresário e, não, vamos aqui, por esse caminho aqui é melhor. E eu sempre falo, a gente tem que agir como se fosse nós mesmos entregando. Porque, igual eu falo, não é quantidade, mas é qualidade, a personalização que a gente dá a entrega da gente, sabe? Sim. E eu vejo resultado, eu vejo cliente, a gente estava até conversando, né, há pouco, cliente meu que iniciou no toque-toque, batendo de porta em porta, vendendo. Antigamente tinha muito, agora diminuiu, cosmético. Sim. O pessoal batia, vendia o kitzinho. Ele Avon, iniciou, né? Sim, tipo Avon. Ele iniciou dessa tudo. forma. Uhum. Ele iniciou dessa forma. Hoje a indústria dele é enorme, sabe? E não é uma indústria que ele tem. São várias indústrias, ele tem filiais. E ele vende por todo o Brasil. Então, é gratificante você pensar assim, não, eu peguei ele aqui, ó. Bebezinho. Hoje ele tá grande. Tá com você desde o início? Desde o início. E eu consegui acompanhar todo esse, sabe, esse processo dele. É gratificante isso. Então, assim, por isso que eu falo sempre, não é quantidade, gente. Sim. Qualidade na entrega, qualidade no serviço que a gente presta. Porque a gente vê resultado, sabe? A gente vê resultado. Que legal. Maravilha, maravilha. Me fala aí de algumas coisas que você identificou que foi importante, né? As decisões desse empresário. E importante também da parceria com você acompanhando. Você consegue lembrar disso, assim, em alguns momentos? Olha... Ou um momento, sei lá. Foram vários, eu acredito, né? Mas assim, como a gente não programou antes, só te pegando de surpresa. Mas vamos lá. Então, eu vejo muito quando o empresário vem com interesse, é porque nós temos o Brasil, a gente fala manicômio tributário. Porque é uma loucura. Então, com isso, vem informações de todos os lados para o empresário. Ele é... Bombardeado, exatamente essa palavra. Bombardeado por todos os lados com informação. Não, pega a sua empresa e faz isso, que você vai pagar menos imposto. Pega a sua empresa e faz aquilo, e assim vai. Né? E aí, quando o empresário ele tem essa noção e a confiança, que empresário e contador, né, parceria, confiança, transparência, de chegar e falar assim, não, eu estava na reunião ali, um contador falou isso, ou um empresário, ou uma empresa de gestão X, falou que consigo fazer assim, consigo fazer assado. Então, quando o empresário vem e chega, sabe, com essa transparência, fala assim, não, peraí, vamos fazer um estudo da sua empresa, fazer um estudo tributário, vamos fazer uma análise, como que você está pretendendo de agora para frente, qual que é a sua projeção de vendas, o que vocês estão pensando, por quê? Para a gente mudar um regime, para a gente estudar uma melhor forma, porque nesse manicômio tributário, a gente tem que procurar meios, né? Claro. E é para isso que a gente está lá como contador, como médico, né? Cuidando da saúde da empresa. Meios, brechas, né? Isso, exato. Meios, remédios. Brechas, exatos. Tudo, só que eu sempre falo, assim, tudo dentro da lei. Tudo dentro da lei para a gente poder... Claro. Porque, assim, nesse manicômio tem todo tipo de doido, né? Tem todo tipo de doido, passando todas as informações possíveis. Então, quando ele chega, né? Vamos estudar. Então, assim, houve casos de chegar e falar assim, não, eu quero mudar, já estou
já é certeza que eu vou mudar meu regime tributário, porque eu acho, não, peraí, vamos sentar, senta aqui, vamos dar uma olhada. A gente analisa e mostra, sabe? Ó, se você passar para esse regime, você vai pagar X% a mais. Sim. Está preparado? Fora a organização financeira. Aham. E quando a gente fala de MEI, é uma organização. Quando a gente fala de microempresa simples, é outra organização. Quando a gente vai falando, vai subindo, vai aumentando. Aumenta o lucro, beleza, estou maior, né? Sim. Mas tem que aumentar nosso nível de organização financeira, de administrativo da empresa. Então, assim, a visão do empresário, ela tem que ser aberta para ir crescendo de acordo com o negócio. Sim. Ele não pode continuar lá sendo cozinheiro, não. Aham. Ele vai ensinar alguém para cozinhar e vai administrar o negócio. Eu sempre falo, a maior vantagem é essa, ele saber que ele pode sair do lugar dele e ir lá para o lugar de empresário, tomar, porque não é empresidiário, né? Porque está preso em toda a rotina, não consegue enxergar nada, não. É empresário, é tomar forma mesmo, sabe, de empresário. Opa, peraí, agora eu preciso pensar diferente. Porque tem muita gente que sai da CLT, mas continua com a cabeça CLT. Sim, verdade. Né? Então, a gente tem aqui que entender. Então, se ele tem essa visão, se ele abre, ele tem muita vantagem, sabe? A gente já teve casos da gente diminuir, a gente recuperou impostos de mais de 1 milhão. A gente deixou de... Nossa, muita coisa. A gente deixou, por exemplo, a gente tem brechas na lei aí para reduzir, né, imposto também, tudo dentro da lei, a gente tem cliente aí satisfeito com isso. Sim. Então, é parceria, sabe? Contador, empresário, e ele tem essa confiança. Porque enquanto manicômio tributário que nós vivemos, tem muita informação. Mas se ele tem um contador de confiança, vai sentar, peraí, vamos olhar esse negócio. Se tiver, nós vamos fazer. Se der certo, se existir, você não vai ficar para trás. Aí isso aí que eu acho muito interessante. E aí a gente tem vários casos aí de pessoas que romperam aí uma barreira aí e conseguiram grande vantagem, sabe? Imagino. Então, assim, essa abertura por parte do empresário, então, é fundamental, Fundamental. né? É a conscientização também, né? Sim, sim. É porque também é uma bagunça. O cara começou ali, aí começou a sustentar a família, aí já conseguiu comprar um carro, já conseguiu um pouco de comida em casa. Eu penso também assim, eu vejo que o empreendedor também, o empresário, às vezes ele tem muita dificuldade. Se eu tiver errado, você me fala. O empreendedor é aquele cara que tinha um sonho, aquele cara que, né, ele tem uma visão futura e ele vai para cima, e ele tem aquela fome, aquele desejo de realmente, né, crescer, mas aí tem que entrar a figura do empresário, né? Sim. Que é o cara que contrata o contador, né? Que é transparente, contador, é leal, né? Quer aprender, quer se envolver, isso é importante, não é? Muito importante. Você tocou num ponto principal, eu acho que o empreender é a vontade, né? É o arregaçar as mangas e ir fazer. Sim. E o empresário é quando ele passa a entender quem ele é dentro do negócio, né? Qual posição que ele vai tomar. Sim. E essa transformação, ela se dá no caminho, sabe? Essa transformação, ela se dá, porque se não tiver a vontade, não tem um empresário também. Sim, verdade. E o empreender, ele é muito interessante, porque a maioria dos que são muito empreendedores, eles são muito assim, não, faz, pá. Pra gente puxar eles para poder, peraí, vamos com calma aqui, vamos entender esse negócio, já é mais complicado. Mas, porém, tem aqueles que, não, já figura somente do empresário, sabe? Aí é mais complicado, porque ele não tem a ver empreendedor muitas vezes, aí ele vai desenvolver, né? Sim. Aí, se ele quer mesmo, ele vai desenvolver, e tem pessoas que desenvolvem, sabe? Ainda bem que tem, né? Tem pessoas que desenvolvem, e assim, a gente vê a mudança. Sim. Só que tem que procurar, né? Assim como eu fui procurar me desenvolver há um tempo atrás, porque eu precisei me desenvolver. Foi quando a gente se conheceu, né? Foi quando a gente se conheceu. Você fez os treinamentos, formação em coach, né? Sim. Foi procurar me desenvolver, porque o meu empreendimento estava crescendo. Sim. E eu já estava num momento assim, vou ter que lidar com pessoas, né, perfil, como que vai ser esse negócio. E aí eu fui procurar, porque a parte administrativa, beleza, financeira, beleza, eu já estava lá. Aí eu precisava me desenvolver enquanto empreendedora. Sim. E foi aonde eu fui procurar lá entender. E ajudou, melhorou? Nossa, muito. A outra visão abre. Muitas pessoas hoje em dia já têm um certo preconceito quando a gente fala assim, um coach, alguma coisa nesse sentido. Só que quando você vai, né, com a visão aberta, você coloca em prática aquilo que você entendeu. O meu escritório... Funcionou? Nossa, rompeu pra caramba. Então você vai segurar agora então, essa questão de rompeu pra caramba aí. A gente vai para um rápido intervalo e a gente vai seguir para o último bloco, infelizmente, mas eu tenho certeza que ainda tem muito aprendizado aí
e muita visão boa para você que é empreendedor e empresário aí. E ainda dá tempo. Convida aí seu colega, convida aí a pessoa que você ama, que você quer o bem dela também, para nos acompanhar. Porque esse último bloco agora eu tenho certeza que vai pegar fogo. É um minutinho só. A gente vai faturar e já volta, ok? Somos de carne e osso. Somos titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só. Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá. Vai visitar sua avó, vai pro parque tomar sol, vai de metrô, pega a estação, ou vai pro ponto do busão. Vai de graça! Vai de graça! Se é domingo ou feriado, seu bolso fica descansado. Não importa o que vai fazer, o bilhete é grátis pra você. Vai de graça! Vai de graça. A passagem de ônibus ou metrô nos domingos e feriados é grátis. Aproveite e descanse o bolso. GDF. O Goiás Social está tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de sócio-aprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Estamos de volta com o Pode Empreender e hoje eu estou aqui com a Karina, que é minha amiga, nós nos conhecemos há muito tempo e é contadora. E o programa de hoje, para quem está nos acompanhando, sabe que está muito bom. Karina, no último bloco agora, nós terminamos você falando que qual a importância de você sentiu num dado momento a importância de buscar mais conhecimento, né, para melhorar, por exemplo, para lidar com os novos clientes, para lidar com pessoas. Como é que foi isso aí? Então, eu senti, chegou um momento que eu pensei, poxa, tenho que desenvolver. Tenho que, do jeito que tá, é como se estagna, né? Não, aqui paralisou, já entreguei tudo aquilo que eu tinha e tal. E aí foi quando eu fui procurar entender, falei assim, não, aonde eu posso ir, por onde eu posso começar, e eu fui me desenvolver, sabe? Fui me desenvolvimento pessoal mesmo. Só que esse desenvolvimento pessoal, ele chega a todos ao nosso redor. E aí eu pude ver realmente que quando a gente se desprende, a gente entende que a gente precisa se desenvolver porque a gente quer, né? Você não tem como ganhar sem você abrir mão de algo. E a gente sempre fica, ai, mas eu vou procurar fazer um curso, às vezes o investimento é alto, né? Às vezes é o tempo, porque nós trabalhamos aí e sabemos que o tempo não é fácil. Mas a gente vê resultado, a gente vê diferença, sabe, nisso aí. E foi isso. Aí, tanto para lidar com os clientes, quanto para lidar com os meus colaboradores lá, meus parceiros. Mudou? Muito bom. Foi muito bom, sabe? Muitas vezes a gente fala que contador também tá um pouquinho de psicólogo. O cliente chega e fala, né, conversa, a gente orienta, principalmente em época de declaração de imposto de renda. Nossa, deve ser uma loucura, hein? Em época de declaração de imposto de renda, a gente precisa fazer terapia também. Na verdade, terapia é bom para em todo o tempo, né? Mas a gente sempre brinca lá no escritório. Porque, assim, são muitas histórias, a gente acaba entrando bem, assim, por isso que falo, contador é confiança, sabe? Porque a gente, né, vai fazer uma declaração, vai entender o que aconteceu durante o ano, aí a gente sabe das coisas da família.
Ou seja, assim, é muito legal, Aham. apesar de ser estressante, Sim. porque assim, é uma pressão que tem, Aham. mas é muito legal. A pressão é bom, que a pressão faz a gente crescer, né? Nossa, principalmente acho que pessoas que têm mais ou menos o meu perfil, Aham. se não for com uma pressãozinha assim, Não vai, não. não vai muito não. É aquela zoninha de conforto lá que costuma Aham. ser boa, né? É boa no sentido, né? É. Ela é cômoda, né? É cômoda, mas cômoda. boa de boa não tem nada. É verdade, é cômoda. Vamos mudar a palavra. Exatamente, é. Você, então, é o seguinte, vamos agora uma parte rapidinha agora. Seguinte, faz algumas explicações aí que são importantes para alguns clientes. Não são dicas, mas assim, por exemplo, a DRE mesmo, né? Como é que é? DRE, né? DRE. Eu não sou paulista, então eu falo DRE mesmo, né? Como é que é? Explica rapidamente qual a importância da DRE para esse empresário, essa empresária que está nos assistindo. Então, a DRE, ela é a demonstração do resultado. Ah. Então, assim, acho que só o nome, ela já fala alguma coisa. Sim. Porque através dela você vai entender se você teve lucro ou se você teve prejuízo. Então, assim, contabilmente falando. Ah. E, enquanto empresário, eu preciso saber dos meus números. Sim, né? Eu claro. preciso entender que dessa DRE, eu preciso entender balanço patrimonial. Para entender quanto que eu estou devendo de, por exemplo, vamos falar aqui de fornecedores, quanto que eu peguei de empréstimo, para ter uma visão, porque através dela a gente faz uma análise. Olha, você está pegando muito empréstimo, capital de giro aqui está assim, e seus clientes estão ficando devendo aqui muito tempo, qual que é o prazo, por quê? Porque você precisa comprar. O que muitas vezes acontece? Eu compro à vista, eu vendo a prazo. E às vezes a longo prazo, né? E aí, se eu não tenho capital de giro para trabalhar, como que eu vou fazer? E aí, vem tudo isso aí. Você tem que ficar sempre olhando, porque senão você fica na corrida dos ratos. Né? Muitos empresários sentam e falam assim, eu não sei quanto que eu estou tendo de lucro. E se eu estou tendo de lucro? Nossa. Aí eu falo, primeira coisa, vamos entender. Você está misturando uma coisa, eu não tinha falado até agora. Mas, ó, conta pessoal, isso aí é uma dor, CPF assim, com CNPJ. Meu Deus, eles tratam o caixa da empresa igual caixa eletrônico. Vai lá, saca o dinheiro, saca o dinheiro. Fala, gente, não é. Pessoa física, o CPF é a Carina. O CNPJ é a Águia Contabilidade. Eu não posso misturar. Ah, então a empresa não é minha. A empresa minha não é minha. É tipo isso. Por quê? Agora, quando você tem tudo separado, suas finanças pessoais, né, das finanças da empresa, a minha empresa deu 200 mil de lucro, então eu posso distribuir para a Carina. Né? Aí sim a gente está tendo uma visão, né? Com isso a gente pode tomar decisão estratégica. Daqui tanto tempo eu posso dar passo X, eu vou fazer a abertura de uma filial, quanto que eu vou gastar. Então, por quê? Porque você sabe o prazo médio de recebimento, você vai saber os seus clientes a receber, você vai saber os seus fornecedores. Só que tudo isso, porque muitas vezes chega e fala assim, meu contador não faz, mas você entregou o seu extrato lá para o contador fazer? Aí, você entregou o seu extrato? Esse aí é porque, muitas vezes, não, eu me privo, não quero entregar. Aí vai ficar perdido. Vira a corrida dos ratos e a mistura pessoa física com pessoa jurídica e Vira não, bagunça. é uma bagunça. Então, o caminho, então, o Prolabore é um caminho? Prolabore, ele é o salário do empresário. Sim. Distribuição de lucros é outra coisa. Então, vamos lá. Prolabore, salário do empresário. O que acontece? Ele está lá, hoje, olhando aqui, dá para mim ter um salário, fez lá os cálculos, fez os cálculos, viu? Por quê? Não, quer 10 mil de Prolabore, mas espera aí, o seu negócio está suportando, que às vezes, aí quando a gente faz os levantamentos, fala assim, quem está roubando a empresa? O próprio sócio está roubando a empresa, tipo assim, entendeu? Usando dessas palavras não bonitas, mas só para poder entender melhor. Claro, mas é a verdade, né? Aí quando você tira o Prolabore, ele vai ter lá, você vai ter que pagar o INSS desse Prolabore, você vai fazer retenção de imposto de renda, mas é o seu salário mensal. Beleza. Chegou num determinado momento lá, você pode fazer o levantamento do balancete trimestral ou anual, conforme a sua combinação com a sua contabilidade. Não, deu um lucro aqui no trimestre, posso distribuir. Aí você distribui para sua pessoa física e controla o restante dos meses aí, como diz, com esse salário. Legal. Né? É muito importante essa diferença, sabe? De Prolabore,
com a distribuição de lucros. Que todas as transferências que você faz da sua empresa para você durante o mês, ele tem que ter uma destinação. Ou ela é distribuição de lucro, ou ela é prolabore. Qual que é? Você sabe? tem que justificar, né? Isso, qual que é? Aí você tendo esse entendimento, vai fazer certinho. Entendi. Vamos lá. Quais são as dores, então, que os contadores, você, sua empresa, quais as maiores dores que você tem hoje com relação ao comportamento do empresário, do empreendedor aí? Eita, nós, Mas hein? resume, não dá tempo. Senão não vai dar tempo. Mas, em resumo, é mais essa questão, sabe? Que a gente estava até conversando aqui agora. Sim. É a mistura da pessoa física com a pessoa jurídica. É o não enviar os documentos, porque ele quer o resultado, né? Mas nós precisamos dos documentos dele para que a gente possa entregar o resultado. E a gente quer fazer um serviço bem feito, quer mostrar, ó, que ó, você está tendo lucro. É tão bom a visão gerencial, sentar com ele e falar assim, ó, vamos montar aqui um planejamento estratégico aqui para sua empresa, dentro desses números aqui, o que você acha? Mas se você não entrega os documentos, não tem como, sabe, você fazer isso aí. Claro. Não tem como. E essa aí é uma dor. A questão a falta de transparência, sabe? Sim. Naquele manicômio que a gente falou, tributário. Sim. O entender do negócio dele, o interesse que a gente até comentou. A gente fez meio que um resumo. São as dores dos empresários que bate de frente com a dor do contador. Sim. Que a gente quer entregar resultado. Sim, claro. Né? Nós queremos entregar resultado para o empresário, mas nós precisamos, né, da outra parte, da contrapartida dele, claro. né? Envio de documentação. Essa reciprocidade, né? Sim, e é muito bom. Quando existe a parceria, a entrega, e a gente vê, quando a gente começa a entregar, aí ele já começa a se atentar. Até uns que, vou fazer aqui com o que eu tenho e vou te mandar. Aí ele já começa a olhar diferente. Não, opa, peraí, esse negócio aqui tá ficando bom, né? Vamos entregar. E assim, é muito interessante ver essa entrega e como que eles recebem. E aí a gente faz, né? Já analisa os números da empresa dele direitinho. E essa dor, que é a maior dor, que eu posso falar para vocês, que é 99% dos micro e pequenos empreendedores, empresários. Eu tenho lucro ou prejuízo? Será que eu tô ganhando? Será? Então, assim, fica a dica. Organiza o seu financeiro, separa pessoa física com pessoa jurídica, sabe? Manda todo o material lá, os documentos que o contador solicitar, que você vai ver a diferença. Excelente. Karina, infelizmente, agora realmente a gente está chegando no finalzinho aí, né? Oh, tá tão bom esse bate-papo. Fluiu bastante, foi ótimo, foi excelente. Está sendo ainda, né? Mas olhando aqui pro pessoal de casa aqui, os empreendedores, as empresárias, né, que estão nos assistindo, quais, assim, algumas dicas que você dá para eles, assim, do ponto de vista seu, né? Da sua experiência como contador, assim, que você acredita que vai ajudar a facilitar a vida deles para eles crescerem, para avançarem, né? Porque a maioria dos empresários foi igual a você. Chegou num platô, né? Veio numa crescente, tal, chegou no platô. E agora, o que eu faço, né? E aí, o que você pode dizer para esse pessoal aí? Então, eu posso dizer que procure entender do seu negócio. Não deixa na mão de terceiros. Sabe, você é o principal interessado e você tem que entender dos números. Não é somente o seu financeiro. Não é somente quem está administrando ou o gerente que está no momento. Você precisa entender. A partir do momento que você entende, você delega. Mas primeiro você entende, depois você delega. Isso aí é muito importante e é o que eu vejo em toda essa trajetória aqui, até hoje de contadora, que os que procuraram entender do seu negócio, dos números, eles tiveram um ótimo resultado. Excelente, excelente. Karina, agora realmente chegamos ao final, né? Eu quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado por ter atendido o meu convite, né? Foi muito bom, foi muito descontraído, foi muito produtivo, né? Também, assim, esse nosso episódio aqui de podcast. Como é que o pessoal faz para contratar você? Como é que é o nome da sua empresa? Como que o pessoal faz para te encontrar nas redes de anúncio? E aí, como é que é? Então, meu escritório, ele chama Águia Contabilidade. Certo. No Instagram é @águiacontabilidade. O meu pessoal é carina.prachetes. A Águia Contabilidade vai ser mais fácil de achar. Nós estamos lá sempre procurando interagir, né, com os empresários. Sim. Muitas vezes a gente vê uma coisa e fala assim, opa, vamos fazer um vídeo disso aqui, vamos estar instruindo isso aqui para poder estar
ajudando aí esses empresários aí a crescer. Mas aí os vídeos você divulga no Insta. No Insta, né? No Insta da Águia. Da Águia mesmo? Isso, da Águia. Porque eu assisto lá, então eu acho que eu sigo você no na verdade eu coloco nos dois, né? Na verdade eu coloco nos dois, mas a maioria eu coloco lá na Águia Contabilidade. Então a gente está lá na Águia Contabilidade, a gente conta com vocês. Excelente, excelente. Muito obrigado, obrigado mesmo. Espero que tenhamos outras oportunidades também para conversar. Muito obrigado, tá? E você que nos acompanhou até agora, muito obrigado, obrigado mesmo por nos acompanhar. Você viu que se você não assistiu todo o episódio, volta aí. Se você ainda não nos segue lá no Instagram do Alô TV, começa a nos seguir aí no YouTube, no Instagram também, Alô TV Brasil. E também tem o meu Instagram, William David Oficial. Muitíssimo obrigado. Você viu que o programa de hoje foi muito instrutivo, foi muito produtivo. Eu tenho certeza que você aprendeu bastante. E se você tem dificuldade de ter uma parceria, se você não tem um contador ainda, contrata aqui a Karina, a Águia Contabilidade. Busque informação com ela, se você tem dúvidas. Se você durante o programa assistiu aqui coisas que você viu que gerou clareza em você e você agora quer ter uma parceria com o contador, é só chamar a Karina aqui. Muitíssimo obrigado. Você viu que com fé, com perseverança, acreditando, buscando parceria, sendo transparente, você pode empreender.